Bom dia a todos que estão conosco aqui. É um prazer estar com vocês. Numa situação já não está virando atípica, esse é o problema. Já estamos com o aniversário dessa situação. Mas eu espero que tudo isso possa passar de um jeito ou de outro. Ou porque nós vamos voltar à normalidade, ou porque veremos Jesus vindo. Amém? E você que está assistindo de casa, eu sei que você está acompanhando pelo Zoom, aqui do Espaço Novo Tempo, do Enote, de Belo Horizonte, nós vamos fazer aqui uma explanação, um estudo da Bíblia Sagrada sobre os problemas, desafios e as dificuldades enfrentados pela igreja cristã primitiva. Esse foi o tema que o pastor Wesley me pediu. Ele mandou para mim uma mensagem falando: olha, eu gostaria que você falasse na igreja sobre vários problemas que a igreja cristã primitiva enfrentou. Dificuldades doutrinárias, perseguição, contexto da época. Eu até brinquei para ele assim: pastor, você está pedindo aqui para eu colocar Sabará dentro de Belo Horizonte, dentro de Sabará. O tempo é curto para tanta coisa. Ele falou: não, mas o que der para pensar ou pincelar para o pessoal é interessante. Então você que está em casa, atendendo ao pedido do pastor Wesley e também aos irmãos aqui, nós vamos dar uma explanação quase como uma aula nessa manhã sobre a igreja cristã primitiva, explicando que a palavra primitiva aqui não significa primitivo no sentido de atrasado, de desatualizado, significa primitivo no sentido de early church, a primeira igreja, a mais antiga igreja cristã, tá bem? E para isso nós vamos começar com o texto da Bíblia. Vamos analisar primeiro. Eu quero convidar os irmãos a abrirem comigo a Bíblia no Evangelho de Mateus capítulo 16, versículos 13 em diante. Então você que está acompanhando daqui ou de casa através do Zoom, vamos abrir a Bíblia em Mateus capítulo 16, versículos 13 em diante. Eu vou começar com esse texto da Bíblia e vou terminar com esse texto da Bíblia. Na minha tradução diz assim: indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que é o Filho do Homem? Eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou alguns dos profetas. Ao que Jesus lhes perguntou: ok, e vocês? Quem dizem que eu sou? Esse texto, eu já preguei sobre ele alguma vez, por isso que eu quero começar com ele e terminar com esse texto para falar sobre as crises, os problemas, os desafios da igreja cristã primitiva. Quando a gente pega esse texto da Bíblia, se a gente imagina uma pergunta normal de Jesus para os seus discípulos, com respostas normais, mas quando nós voltamos da máquina do tempo, do Antigo Oriente Médio, e começamos a analisar onde isso aconteceu, em que circunstância, em que ambiente, o texto fica muito mais carregado de significado. Aqui eu tenho um mapa de Israel e você tem a região da Galileia. Essa região da Galileia aqui, havia cidades judaicas desse lado, do lado de cá era Decápolis, as cidades pagãs, mas aqui ficavam cidades judaicas muito rigorosas no judaísmo: Cafarnaum, Betsaida, Magdala. Até um tempo atrás, muitos teólogos acreditavam que o norte de Israel, a região da Galileia, era um judaísmo de segunda linha, sabe? Meio de qualquer maneira, mas a arqueologia mostrou que não, que eles eram judeus muito compromissados com os rituais do judaísmo, como o banho de purificação, a guarda do Shabat, as comidas kasherut, comidas limpas que os judeus comem. Então ali imagina que você estava no coração do judaísmo. Se eu quiser comparar com uma cultura adventista, é como se ali fosse uma Battle Creek americana, lá na época de Ellen White, com a Conferência Geral, tudo ali. Se eu quero comparar com o catolicismo, é como se a Aparecida do Norte fosse ali, sabe? Lugar de peregrinos, para quem é católico entende a comparação. Se eu fosse comparar com o Espiritismo, eu diria que ali seria Uberaba, só perdendo para Jerusalém, é claro, onde ficava o templo. Ou seja, todos os judeus ali, vários sábios estavam ali. O Talmud foi produzido ali na Galileia, um dos Talmudes foi produzido ali, a Mishnah, a Cabala se iniciou na região da Galileia. Então a Galileia tinha muita gente judeu religioso. E Jesus também usa a Galileia como o centro missionário dele. Ele morava em Cafarnaum, de Cafarnaum ele saía. E curioso, Jesus, a maior parte do seu ministério ficou só nesse pedacinho aqui, ó. Ele só, mais ou menos uma vez por ano, vinha até Jerusalém. Jerusalém está mais aqui embaixo, não dá para ver o mapa, voltava. Vinha a Jerusalém e voltava. Mas só ficava aqui. Aí um belo dia,
Jesus tira os seus discípulos daquela região de conforto, da comparação que eu falei, tira os espíritas de Uberaba, tira os católicos de Aparecida do Norte, tira os adventistas de Barrow Creek, vocês entenderam? Tira do centro da religiosidade dele e leva os discípulos para onde? Para Cesareia de Filipe, que fica aqui embaixo assim, aqui nesse pontinho aqui, Cesareia de Filipe. Onde é que é Cesareia de Filipe? Cesareia de Filipe era o lugar onde o Herodes Filipe aumentou uma cidade ali, até para atrair a atenção do imperador. E ali na região de Cesareia de Filipe ficava uma das nascentes do Rio Jordão, o Rio Bânias. O Rio Bânias saía ali. Só que desde o passado, aquele lugarzinho ali onde nascia o Rio Jordão era um antro de promiscuidade espiritual, de idolatria, de tudo que é mais perverso à luz do judaísmo, tinha ali. Culto a Baal. Tanto é que é ali que Isaías capítulo 9 fala sobre a Galileia dos gentios, o povo que estava nas trevas. Ou seja, o judeu religioso evitaria aquele lugar. E eu vou mostrar para vocês como é que é aquele lugar hoje. Aqui você tem um paredão de pedras que você está vendo, e você percebe vários nichos aqui. Esses nichos é onde ficavam estátuas de vários deuses diferentes. Porque aconteceu uma coisa interessante em Bânias, ou Cesareia Marítima. Várias religiões pagãs começaram a encontrar ali guarida para o culto deles. Então, num daqueles nichos ficava a estátua de Baal. No outro nicho ficava a estátua do deus Pan. Tanto é que o nome do lugar é Pânias, mas por uma corruptela da linguagem chamavam de Bânias. Ali também ficava o culto de Lívia, o templo a Lívia, mãe do imperador Augusto César. E ali também ficava um templo em homenagem a Augusto César, adorado como imperador. Então ali era o lugar onde um religioso judeu jamais gostaria de pisar. Aliás, estão vendo esse buraco aqui, ó? Aqui tinha uma caverna, e essa caverna, o rio Bânias saía de dentro da caverna. Por um problema de terremoto, hoje o rio não está mais saindo de dentro da caverna, mas tinha uma gruta, parecida com a gruta de Maquiné, gruta da Lapinha, sabe? E o rio saía dali de dentro. E vocês sabem que entre as muitas lendas e mitos que havia no passado, havia a ideia do lugar, do buraco da entrada do inferno. Os romanos acreditavam que você, quando fosse para o inferno, não só os romanos, mas os gregos também, você tinha que entrar por um rio, o rio Styx, você tinha que dar umas moedas para o Caronte, que era o barqueiro, e o Caronte ia levar você até o inferno. Na mitologia grega, você tem a história de Cérbero, o cão do inferno, que recebeu Heracles e o amigo dele, que foram até o inferno para poder resolver um problema lá de Perséfone. Eles enfrentaram o Cérbero, o cão do inferno. Então, acreditava-se que havia no mundo algumas grutas que eram a entrada do inferno. E se algum herói muito destemido conseguisse entrar naquela gruta, passar pelo Caronte, enfrentar o Cérbero, ele iria até o inferno e voltaria como herói, como foi o caso de Heracles ou Hércules. Todo mundo entendeu até aí? E em Bânias tinha essa entrada aqui do lado, que eles acreditavam que era uma das entradas das portas do inferno. Aqui eu tenho uma outra foto mostrando aqui a entrada do inferno. E na época, aqui havia templo, aqui nesse caso aqui era dos bodes dançantes, o deus Pan. Também tinha das ninfas. Olha aqui o rio Bânias, que hoje não sai mais de dentro da gruta, mas na época do Novo Testamento ele saiu daqui de dentro. E eu vou mostrar para vocês uma imagem como aquilo era na época de Jesus, com tudo construído. Olha aqui que bonito. Eles construíram na porta da gruta do inferno o templo do Deus do Augusto, o imperador Augusto. Então você queria adorar Augusto, o templo dele ficava aqui na porta do inferno. Aqui você tinha o templo de Lívia, aqui você tinha os bodes dançantes, Nêmesis era adorado aqui, os bodes dançantes aqui Baal, Lívia, ou seja, havia várias imagens ali. Agora que você já sabe, você já tem essa informação, você que está em casa e está acompanhando, imagine-se um judeu como os apóstolos.
Porque, interessante, muitas pessoas que frequentam religiões conservadoras, o adventismo não é uma religião conservadora, às vezes acontece que ele literalmente engole o cabelo, mas ele faz questão de coar o mosquito. Você entendeu? Ele faz questão de coar o mosquito. Por exemplo, ele até aceita beber bebida alcoólica, que acha que é muito problema, ele bebe escondido uma bebida alcoólica, mas se alguém pegar um pedaço de carne de porco e colocar na boca dele, ele vira bicho. Interessante, ele vira bicho, ele não aceita de jeito nenhum. Ele até acha que a igreja é muito conservadora, muito fechada para algumas coisas, mas se alguém convidar para um santo espírita, ele não vai de jeito nenhum. Quer dizer, para algumas coisas ele é xiita, para outras nem tanto. Os apóstolos, os judeus da Galileia, eram mais ou menos assim. Às vezes tinham práticas que eram erradas à luz da palavra de Deus, mas por outro lado, eram xiitas. Lembra que se alguém falasse alguma coisa que eles não concordavam, como Jesus na sinagoga, o que o pessoal geralmente fazia? Pegava pedra e queria apedrejá-lo. Jesus quase foi linchado algumas vezes porque falou algo que fugia à ortodoxia da época. Bom, agora imagina esse Jesus pegando os judeus com essa cabeça e levando para Bânias ou Cesareia de Filipe. Imagine-se entre um dos discípulos ali. Jesus para com você. A primeira pergunta que eu acho que eu faria, pastor Wesley, eu não sei. Eu perguntaria assim, puxa vida, o que o senhor está trazendo a gente para cá? Eu fico imaginando a cara dos discípulos olhando com certo ar de superioridade, desprezo, nojo dos pagãos que estavam indo ali. Olha, cheio de idolatria. Nossa, eu não aceito tomar nenhuma água nesse lugar, né? Tudo bem. E Jesus, eu quero fazer uma perguntinha para vocês. Jesus deve ter parado assim. Imagine o quadro que eu estou colocando aqui. Aquele monte de pagãos, cada um com a sua estátua, acendendo um incenso para Baal, coisas proibidas na Torá. E Jesus pergunta assim, o que eles estão falando que eu sou? A primeira reação que eu teria, ou que você teria, além do nojo, do mal-estar espiritual, seria o seguinte, poxa, não tinha lugar melhor para o senhor fazer essa pergunta? Não podia perguntar a coisa lá na Galileia? Jesus foi percorrendo com eles, eles chamam de Derech Hayam. O Derech Hayam é o caminho do mar, o caminho dos reis, o caminho da rota comercial, mas foi lá no pior lugar que poderia, porque convenhamos, o Enoch promover um trabalho social, de levar todo mundo ali na Cracolândia para tentar ajudar as pessoas ali, dar uma blusa de frio, se nem é correto dar isso, porque eles vendem por causa de droga, qualquer coisa, não sei. Alguma ação social, até tudo bem, os jovens vão. Mas imagina você não vai para a Cracolândia para poder fazer um trabalho de assistência social, não é esse o objetivo. Você nem vai lá para evangelizar, nem dar um folheto. O pastor vai lá só para fazer um pequeno grupo. E começa a perguntar assim, o que esse pessoal aí diz que são os adventistas? Você vai falar assim, nossa, mas não tinha lugar melhor para... O pai fala assim, eu não queria minha filha naquele meio ali. De certa forma, salvaguardar as devidas proporções, foi essa situação estranha que Jesus provocou, ao levar os discípulos para aquele lugar terrível, pagão, e fazer a pergunta mais inoportuna do mundo. O que eles estão falando que eu sou? Os discípulos, senhor, muitos aí falam que o senhor é Elias, outros falam que o senhor é Jeremias, outros falam que é um dos profetas. Muito bem. E vocês? Quem vocês estão falando? Em outras palavras, as respostas que os discípulos deram para Jesus não foram respostas negativas. Eles não disseram assim, senhor, eles estão falando que o senhor é um vagabundo, que o senhor é um falsário, que o senhor é um charlatão, que o senhor é um covarde. Não. São respostas boas. O que eles estão falando que eu sou? Que você é um profeta, que você é Jeremias, né? Eles estão falando até coisas do judaísmo aqui, tá? São coisas bonitas, mas não são aquilo que eu sou. Não basta dizer coisas bonitas sobre Jesus. Você tem que dizer quem ele é. Verdades que não incomodam são fáceis de ser ditas. Mas quem ele é? E a segunda indicação disso aí. Quem eles estão falando que eu sou por causa de vocês? E vocês? Quem vocês dizem que eu sou?
Eu imagino que nessa hora deve ter dado um desânimo, porque Jesus tinha falado para ele algumas vezes: olha, vocês vão pregar o Evangelho, vocês não vão terminar nem de percorrer as cidades de Israel. Lá no final do ministério dele, ele vai falar: vocês vão fazer discípulos de todas as nações, pregar o Evangelho em todo o reino, em todo o mundo. Mas imagine, 12 homens mal preparados em termos acadêmicos. Talvez Mateus teria uma boa cultura, porque era cobrador de impostos. Judas talvez se expressava bem, era o tesoureiro do grupo. Mas o resto eram pessoas provincianas. Como é que eles iam alcançar o mundo? Gente, qual foi o mundo que recebeu o cristianismo? Eu vou mostrar para vocês. Eu vou contextualizar aqui para vocês. Eu comecei com essa introdução e essa problemática. Como é que nós vamos conseguir conquistar o mundo, Senhor? 12 homens, mais um Galileu que era carpinteiro, 13, para enfrentar um mundo pagão tremendo. Era impossível. E à medida que eu for falando da problemática que eles enfrentavam aqui, sem cair no erro do anacronismo, eu gostaria que vocês comparassem com alguns desafios e problemas que nós temos hoje. Anacronismo, para quem não sabe, é justamente você pegar uma situação de um ambiente e artificialmente traduzir para outro. Uma mulher do primeiro século não tinha a cabeça de uma mulher do século XXI que mora no Brasil. Então tentar transferir os sentimentos nossos para aquela época ou daquela época para nós hoje é meio artificial, dá problemas, tá certo? Por isso tem coisas que naquela época não tinha problema falar, mas hoje tem. Eu hoje aqui falar com vocês com a cabeça descoberta, tá tudo bem, mas se eu fosse um judeu, como é que eu falaria num lugar de culto com a cabeça descoberta? Então o anacronismo é quando você pega sentimentos ou coisas próprias de uma época e leva artificialmente para outra, criando um erro de entendimento. Mas isso não nos impede de fazer algumas comparações. E nós temos hoje. Quando a gente olha para o mundo, como é que nós vamos ganhar o mundo inteiro? Com a verdade que não é politicamente correta. Na época que o cristianismo começou, Roma era o mundo era Roma. Pronto, acabou. Não tinha Roma est mundum, mundus est Roma. Roma é o mundo é Roma. Pronto. Porque acreditava-se que os limites do Império Romano coincidiam com os limites do mundo civilizado. O que estivesse fora das fronteiras de Roma era um mundo hostil, animalesco, bárbaro. Aliás, essa palavra bárbaro foi uma palavra até que os gregos deram para aqueles povos hostis que havia longe, porque eles falavam coisas que ninguém entendia. Aí eles falavam assim: a gente não entende o que eles falam, eles só falam assim: bárbaros. Como se fosse assim: blá, 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 não estou entendendo nada, né? Blá, 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 blá. Em grego você diria, ele diz bárbaros. É um bárbaros. Alguém fala coisa que ninguém entende. Então devia a palavra bárbaros. E os romanos faziam questão de ensinar para as pessoas que os que moravam fora do Império Romano eram meio humanos, meio animais, que tinham dentes de animal, unhas grandes, pelo. E Roma era o mundo. Você não podia sair do Império Romano. E além disso, havia uma propaganda muito grande de helenismo e romanismo. O helenismo foi como a Grécia, porque Alexandre o Grande levou a cultura grega pelo mundo. Então o mundo inteiro, mesmo dominado por Roma, falava grego. E ir contra a cultura grega era ter hostilidade para todo lado. A cultura grega tinha lançado, tão bem lançado, os fundamentos do novo mundo, que mesmo Roma dominando e emplacando o romanismo, Roma dominava administrativamente falando, mas a cultura era grega. E o problema é que a cultura grega, ela vai de encontro, não há um encontro, de encontro assim forte, contrária à cultura hebraica, que é a cultura do Messias, a cultura de Jesus. Como é que você enfrentar tudo isso? Havia também a Pax Romana e a Pax Theorum. O que era a Pax Romana? Os romanos diziam que, veja bem, os romanos, eles herdaram até a religião dos gregos. Os mesmos deuses que os gregos adoravam, os romanos adoravam com outros nomes. Zeus virou Júpiter, Poseidon virou Netuno, Dioniso virou Baco. Todos esses deuses eram adorados por Roma. E Roma dizia que era importante manter os deuses bem satisfeitos, senão não teria paz. Então você tinha a Pax Romana, colocada por Augusto, e você tinha a Pax Theorum. Todo mundo tinha que participar do culto aos deuses. Mas os judeus, por exemplo, que não aceitavam a idolatria? Bom, tudo bem, eles não eram obrigados a participar,
mas nas suas orações eles tinham que pedir pelo imperador, pela saúde dele. Era uma espécie de culto ao imperador. Você não podia ir contra o sistema. Vocês perceberam? Essa ideia de ameaça à paz mundial era muito colocada na época. Se você tomar uma atitude que ameaça a todos, nós vamos liquidar você, de uma maneira ou de outra. Havia expectativas também e frustrações messiânicas. Naquela época, o mundo estava esperando uma espécie de salvador. Tanto é que na Turquia encontraram um calendário na cidade de Priene, e esse calendário chamava o nascimento de Augusto César como sendo o cumprimento das antigas profecias, e esse nascimento era chamado de o grande evangelho, ou no plural, evangelhos da humanidade. Ou seja, a palavra evangelho não nasceu com os cristãos. A palavra evangelho é uma palavra técnica do grego, que era um termo técnico colocado para significar um evento histórico que marcava o nascimento da criança de ouro que ia salvar a humanidade. Os judeus também estavam esperando esse Messias, só que os judeus estavam frustrados porque ele nunca chegava. Alguns judeus chegaram até a cogitar a esperança que podia ser realmente Augusto, o Messias aguardado. Mas muitos judeus tinham ódio de Roma, e os judeus queriam um Messias que os livrasse de Roma. E, gente, não era fácil ser judeu na época do Império Romano. Não era fácil. Imagine só, o irmão Léo aqui, você está indo para a sua empresa, o seu animal, né, na época não tinha carro, e carregando lá a sua mochila, qualquer coisa, fala assim: olha, eu sou romano, para agora, deixa a sua mochila aqui, pega as minhas coisas e leva para lá. O irmão Léo falou: não, peraí, por favor, eu tenho reunião na minha empresa, eu estou indo para lá, eu estou com meu material aqui. Não, eu sou romano, eu tenho esse direito. Eu tinha o direito de interromper a trajetória dele, obrigá-lo a carregar as minhas coisas para o lado que eu quisesse, até 1 quilômetro. Imagina se você fosse um motorista de Uber e estrangeiros que estão aqui em Belo Horizonte, você está atendendo uma chamada, o camarada para e fala assim: me leva até tal lugar aqui de graça. Não, mas eu não sou. Eu sou cidadão romano, eu tenho esse direito, você é obrigado a me levar. Imagina o desaforo. Imagina a sua igreja tendo que dar espaço, contou a história aqui dos dízimos e ofertas, imagina parte dos dízimos e ofertas da igreja indo para os cofres desses opositores, desses invasores da nossa terra. O pessoal odiava os romanos, e havia constantes insurreições entre judeus e romanos. E os romanos chegavam e crucificavam todo mundo, de raiva. Eles tinham mais poder. E, via de regra, levantavam-se entre os judeus líderes zelotas, por exemplo, querendo colocar uma guerra civil contra Roma. Eles se levantavam assim: vamos arrebentar com os romanos, vamos mandar todo mundo embora daqui, eu sou Messias. E pegavam aquelas passagens do Antigo Testamento, onde Deus falava da guerra cósmica que o Messias ia trazer. O Messias sou eu. Então você tem Judas da Galileia, por exemplo, foi um camarada que juntou muita gente em torno dele, que ele queria a torta direito combater o Império Romano, porque o combate ao Império Romano é que iria trazer os tempos messiânicos. E havia muitas batalhas de judeus contra romanos. Enquanto isso, em Roma, havia as religiões de mistério. Religiões que você tinha alguém que iniciava você num segredo que só os sacerdotes conheciam. Só os sacerdotes conheciam. E havia um certo status daqueles religiosos, daqueles sacerdotes. O imperador era colocado como sacerdote máximo, aquele construtor de pontes entre a humanidade e Deus. E sabe como se chama construtor de pontes entre a humanidade e Deus? Pontífice. Então tem a palavra pontífice, maximus, o sumo pontífice, o nome que o imperador tinha para si. Essas religiões de mistério tinha, por exemplo, o culto a Esculápio, a Asclepios, o deus da medicina. Você dormia ou incubasse uma noite inteira dentro do templo de Esculápio para ser curado. E agora vejam bem a situação. Dentro de Jerusalém, em Betesda, no tanque de Betesda, onde Jesus vai curar o paralítico, tinha o templo do deus Esculápio, o deus da cura. Agora imagina a situação. Olha o sincretismo. E o tanque de Betesda ficava a uma distância do templo de Jerusalém de 500 metros.
700 metros do templo de Jerusalém, e ali tinha o templo do Deus Esculapio. Agora imagina até o judaísmo, como é que estava com uma identidade muito complicada de ser montada ali. Você ia para Jerusalém adorar, e no templo, enquanto estavam sacrificando o cordeirinho, a 700 metros dali, 500 metros dali, você tinha pessoas dormindo e fazendo oferendas ao Deus Esculapio, o Deus da cura. Olha que bagunça! Olha que bagunça! Imagina você chegando aqui num culto adventista, e aqui tem coisa que não tem nada a ver com a igreja adventista, mas que bagunça é essa aqui? Peraí, onde que eu estou, afinal de contas? Eu vim aqui conhecer Jerusalém com tanta dificuldade, o templo Esculapio ali perto. Você tinha também um culto muito forte em Roma, que era o culto da Magna Mater, a grande mãe, Cibele, e o seu filho Atis. A mitologia dizia que Cibele era uma mulher muito sedutora, e Atis, o filho dela, apaixonou-se pela própria mãe. E quando ele se apaixonou pela própria mãe, Atis ficou louco. E ele pega e ele se castra. Ele se castra para poder vencer as tentações de querer dormir com a mãe. E ele morre. Aí na mitologia, a Cibele ressuscita o filho dela, ou faz o filho dela viver, mas com outro sexo. Atis agora vive como mulher. Entenderam a ideia? O filho que apaixona pela mãe se castra para evitar a tentação, não aguenta, se mata, ele fica louco. A mãe o faz viver novamente, mas agora vestido de mulher. Aí esse culto de Cibele, gente, era tão forte no Império Romano, que todo mundo... Era o segundo culto, depois do culto ao imperador, mais importante que tinha, era o culto à grande mãe Cibele. Havia reuniões de procissão, onde um grupo iria levando uma estátua de Cibele, outro grupo iria levando a estátua de Atis, o seu filho, para encontrar com a mãe. Além disso, olha esse relevo aqui, funerário de um sacerdote de Magna Mater, Gaius, encontrado em Lavínio, em Roma, é do segundo século. O que me chama a atenção desse cavaleiro aqui, que era sacerdote, é um homem que era sacerdote da grande mãe Cibele, é que ele está vestido de mulher. Eu vou contar uma coisa aqui dantesca para vocês. Quando havia as procissões no festival da deusa oi? Cibele. Obrigado. Da deusa Cibele. É tão forte isso aqui que eu vou contar, mas isso acontecia mesmo. Alguns jovens iam cantando, e eles usavam até substâncias narcóticas, né? E eles entravam em transe. E acontecia, via de regra, eu vou falar com certo eufemismo, que esses jovens emasculavam-se a si mesmos e pegavam o órgão ensanguentado e jogavam da janela de alguma casa. A casa que recebia o órgão ensanguentado do rapaz era afortunada, era uma casa abençoada. Eles corriam, já tinha médicos prontos para estancar o sangue. Eles cobriam aquele jovem com uma roupa de mulher, colocavam uma peruca nele, e dali por diante ele seria uma sacerdotisa de Cibele. E as famílias gostavam disso, quer dizer, Cibele o chamou. Entrando na cabeça da época, Cibele chamou. E ele repetia na prática o mito do Atis, que também se emasculou para vencer a questão. E agora ele der voto de Cibele. Esse aqui é um caso desse. Então, isso que para vocês parece dantesco, na época, era a coisa mais linda do mundo. E eu vou falar uma coisa polêmica aqui. Às vezes nós temos muita facilidade de emitir juízo de valores sobre a cultura alheia, sobre o que está externo. Mas nós temos dificuldade de ter o mesmo olhar crítico sobre a nossa própria cultura. O carnaval é uma coisa que, olhado de fora, é tão dantesco, mas se um prefeito, um governador, qualquer coisa, falar assim, eu sou contra o carnaval, é perigoso ter um impeachment contra ele. É cultura nacional. Você não pode ir contra o carnaval de jeito nenhum.
A própria questão de bebida alcoólica. Há tantos estudos médicos falando que bebida alcoólica não presta, tem vários problemas para a saúde, não sei o que e tudo. E quantos médicos bebem e se dizem ateus porque são pessoas científicas? É um contrassenso. Eu conheci muitos colegas em universidade pública que falam que não aceitam a religião, não aceitam a Bíblia porque eles têm uma mente científica, mas usam drogas e bebem até cair. Com tantos artigos científicos falando sobre o problema da droga e da bebida alcoólica, mas ele, de maneira completamente anticientífica, não imagina um final de semana que não seja regado a chope, drogas e muita orgia. E eu tenho léguas e léguas e léguas de artigos científicos mostrando o malefício disso. Mas nessa hora, o racional, o livre pensador, se torna um irracional, porque aquilo ali ele aceita. Mas quando ele lê da Bíblia que Deus criou o mundo em 7 dias, ele fala, isso aqui é ridículo, isso não é científico. Eu sou uma pessoa esclarecida. Eu acho tão interessante isso. Então, da mesma maneira que hoje é um pecado você condenar o carnaval, é obscurantismo. Da mesma maneira, na época de Roma, condenar o culto a Cibele era uma coisa obscurantista. E o culto a Baco? Na verdade, hoje, Baco é uma figura polêmica dentro dos especialistas, porque alguns dizem que Baco não foi o deus da orgia, como muita gente pensa. Outros falam que sim. Eu não vou aqui dar toda uma palestra sobre Baco, ou Dionísio, o deus do vinho, mas Tito Livio, por exemplo, é um autor da antiguidade. Vários autores da antiguidade falavam contra os cultos dionísios, os cultos dionisianos, os cultos baquianos, da orgia que fazia. Só que muitos historiadores modernos, querendo redimir Baco de uma imagem ruim, dizem que não era isso que as pessoas falam, que o culto a Baco não tinha essa orgia toda que o pessoal fala, da bacanal, que a palavra bacanal vem de Baco, o deus do vinho. Mas eu tenho autores da antiguidade que falavam isso. Sem entrar no mérito da questão aqui, porque o assunto é polêmico, mas só dando uma pincelada para vocês como eu entendo, pelo que eu leio de autores antigos como Tácito, Tito Livio e outros mais que eu poderia mencionar aqui, o que eu deduzo? Havia 2 cultos a Baco. Havia um culto, que era o culto da comemoração do plantio da uva, e que eles ofereciam aquilo a Baco, o deus do vinho. Esse culto geralmente era formal, não era indecente, era um culto que até criança podia participar, tudo normal, era apenas um culto pagão, mas não indecente. Mas havia um segundo culto que avançava a noite adentro, e no início eram só mulheres que participavam, depois homens também começaram a participar. E ali rolava de tudo que você pode imaginar. E quem fosse contra o culto a Baco teria problemas. Também havia difundido por todo o império o culto a Ísis. E havia até essa aqui é a Ísis egípcia, e quando ela se tornou romana, aqui na mão com o sistro. O sistro é tipo um chocalho que ela tocava assim, e eles ajudavam a entrar em transe com aquilo ali. Lembra quando Paulo falou assim, se eu não tiver amor, serei como bronze que soa, como símbolo que retine. O símbolo é como se fossem 2 castanholas de metal, mas o bronze é o cisto, é esse objeto aqui na mão dela, que não dá, só faz. Também você tinha, contra toda essa orgia, essa bagunça romana, os filósofos, como por exemplo os estoicos e os epicureus. A diferença entre eles é o seguinte, os estoicos acreditavam que a coisa principal da vida era a virtude e o desenvolvimento, enquanto os epicureus diziam que era o prazer e evitar a dor. Epicúrio, quando ele começou a falar que a gente tem que ter o prazer e evitar a dor, era o prazer intelectual. Mas muitos seguidores de Epicúrio posteriores achavam que o importante é comamos e bebamos que amanhã morreremos. Ou seja, então essa frase não é deles, eu estou apenas citando a Bíblia. Vamos aproveitar, fazer todo o sexo que você quer, comer tudo que você quer, beber tudo que você quer, não se preocupar muito com o corpo. Já os históricos não. Era mais uma questão da mente, as pessoas equilibradas. Agora, nessa bagunça desse ambiente todo, surge o cristianismo. Primeiro desafio deles, os judeus. Porque os próprios judeus não aceitavam o cristianismo. Mas os cristãos, quando eles começaram, Jesus, os apóstolos ali, não parece que eles tinham a intenção de criar uma ruptura com o judaísmo.
Os primeiros cristãos eram judeus, ponto. Só que eram judeus que eram perseguidos por outros judeus que não aceitavam Jesus como Messias. Paulo mesmo foi um perseguidor dos cristãos. Como é que você vai lidar com isso? Lembra que eu falei que os judeus nessa época estavam frustrados porque eles queriam um tipo de Cristo que não era como Jesus de Nazaré. Qual era o Cristo que os judeus queriam? Um Cristo nacionalista, um Cristo rebelde, um Cristo que intentasse uma luta armada contra os romanos. E Jesus vem falando: se o teu inimigo te obrigar a dar um tapa na sua cara, oferece a outra. Se ele te obrigar a andar 1 milha, anda 2. O Jesus que era o extremo oposto. Eles queriam um Cristo que proclamasse sabotar as reservas de dinheiro do Império Romano. E Jesus vem e fala o seguinte: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Vocês entendem? Então era complicado. Jesus frustrou as expectativas deles. E para piorar, morreu numa cruz, gente. Isso era terrível. Maldito aquele que morre no madeiro. Outro desafio: a própria identidade judaica. Os judeus contam um ditado que já vem de longa data, que diz assim: se houver 4 judeus discutindo, sairão 5 opiniões, né? Naquela época não era diferente, porque você tinha os judeus, por exemplo, do templo, os saduceus, que eram todos fervorosos com o templo, mas eram mais propícios à influência grega, à influência romana. Você tinha do outro lado os fariseus, que eram contra qualquer influência romana. Então tinha toda essa complicação. E os próprios, agora, judeus, seguidores de Jesus de Nazaré, o que eles eram? Eles ainda eram judeus? Não eram mais judeus? Você entende? Eles mesmos tiveram uma crise de identidade no início. O que eles eram? O judaísmo, que é a base cultural do cristianismo, era uma religião muito proselitista. Os judeus pregavam muito, muito. Hoje o judeu não prega mais. Interessante, né? Hoje o crescimento deles é interno, é a família que vai crescendo, é filho de mãe judia, ou às vezes alguém se casa com um judeu e se converte para o judaísmo. Mas você não vê um rabino vindo de porta em porta oferecer a Torá. E em Jerusalém tem. Em Jerusalém você tem muito, eles ficam às vezes assim, alguém segue determinado rabino, dando uns folhetinhos para você ler, alguma coisa assim. Aqueles que seguiam aquele rabino de Nova York, que muitos pensavam que era o Messias. Então fugiu o nome dele aqui. Lubavitch. O Lubavitch, então eles entregam. Mas isso lá. Mas aqui você não vê como Hare Krishna, que ficava ali na Praça 7 quando eu era office boy aqui. Eu nunca vi judeu lá na Praça 7 entregando folheto, vem a sinagoga, não existe isso. Mas no primeiro tempo, no primeiro século da Era Comum, os judeus eram muito proselitistas, eles pregavam. Olha, por exemplo, o Psarim 87 diz o seguinte: os judeus foram dispersos entre as nações com o objetivo de fazerem conversos. Então, hoje também lembra: todo judeu que converte um gentio é igualado a Abraão, que converteu os homens de sua tribo, e Sara, que instruiu as mulheres. O próprio José falou que dificilmente existem entre as tribos bárbaras e entre as civilizações gregas uma cidade que não receba com entusiasmo os nossos costumes ou não deseja adotar nossos modos alimentares, nosso descanso sabático e até as nossas velas do Shabat. Agora, Tácito, testemunhando que realmente os judeus espalhavam a cultura deles, dizia que ele ficou alarmado com que a cultura judaica, que ele considerava um sinal de demência, de decadência do Império, como a cultura judaica estava penetrando na sociedade romana. E até Juvenal dizia que as pessoas estavam sem querer se tornando judias, porque 2 coisas dos judeus que chamavam a atenção das pessoas: o sábado, a simplicidade do conceito de Deus. É só um Deus, não são vários. 3 coisas, aliás: a simplicidade do conceito de Deus, o Shabat e a dieta alimentar. O Juvenal falava disso. Aliás, Jesus mesmo falou em Mateus capítulo 23, verso 15, ele chamou os fariseus de hipócritas. Ele falou assim: vocês rodeiam o céu e a terra para fazer um prosélito, ou seja, para converter uma pessoa, e depois que converte, faz essa pessoa um demônio. Quer dizer, você ganha para a igreja, depois que a pessoa está na igreja, você despreza, né? Então, o judaísmo corria para todos os lados. Só que nem todo mundo aceitava 100% dos judeus. Aí tinha 3 tipos de pessoas que frequentavam as sinagogas. 3 tipos de judeus. Em primeiro lugar,
o judeu de nascimento, filho de mãe judia. Tá bom? É o judeu natural. Eu sou judeu, nasci, minha mãe era judia, eu sou judeu. Tá? O segundo grupo que havia eram os prosélitos. Quem vocês acham que seriam os prosélitos? Pessoas que não nasceram de mãe judia, mas se converteram ao judaísmo. Então, olha, você é um judeu de nascimento, você é um prosélito, você se converteu. Mas havia um terceiro grupo, os chamados tementes de Deus, ou justos. Quem que eram os tementes justos, ou também chamado de judeus do portão? Eram aqueles judeus que ele aceitou tudo do judaísmo. A alimentação, a adoração do Shabat, ir à sinagoga, o sacrifício. Só tem uma coisa que ele não aceitava bem: a circuncisão. Esse negócio de ser circuncidado. Outros aceitavam o judaísmo, mas não tinham condição de guardar o Shabat, então vinham de vez em quando à sinagoga. Então esses eram considerados de tementes, chamados tementes. Ficou claro para vocês esses três grupos? Judeu de nascimento, judeu prosélito e o temente. Temente aqui é um nome técnico para decidir, para significar esse terceiro grupo de judeus que abraçavam o judaísmo, mas tinha coisas que ele não... É como se alguém agora falasse assim: olha, eu vou frequentar aqui o espaço, pastor, mas de vez em quando eu não tenho como guardar o sábado. Ele está aqui, ele frequenta, mas ele não é um membro efetivo da igreja. Tem aqueles que acabaram se tornando adventistas e se batizaram. Tem outros que já nasceram desde família adventista, desde berço. Então o judaísmo também tinha isso. Só que eles chamavam tecnicamente de judeu, prosélito e temente. A gente tem, inclusive, Paulo fala dos três, em Atos 13, 43. Paulo menciona os três dentro da sinagoga. Tem uma hora que Paulo falou o seguinte: amados irmãos, prosélitos e tementes. Que algumas traduções traduzem errado, né? Vamos pegar esse texto? Atos capítulo 13, verso 43. Atos capítulo 13, verso 43. Atos 13, 43. Diz assim, olha: terminada a reunião na sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos, essa tradução não está boa. No grego está assim: terminada a reunião na sinagoga, muitos dos judeus, dos prosélitos e dos tementes. Que aqui o tradutor colocou prosélitos piedosos, como se fosse um adjetivo. Mas na verdade não é um adjetivo, aqui está falando de três classes de pessoas: muitos dos prosélitos, dos judeus e dos tementes. E essa mesma tríade você encontra em várias outras passagens da Bíblia, em várias outras passagens. O termo tementes é aplicado a diversas pessoas em localidades díspares. As mulheres de estima que estavam em Antioquia da Psídia, que Paulo vai batizar lá, inclusive elas são mulheres piedosas ou tementes. Gregos de Tessalônica são chamados de tementes. Pessoas encontradas na sinagoga em Atenas. Toda vez que Paulo vai pregar, alguém fala assim: fulano de tal era temente. Um exemplo: Cornélio. Cornélio era um centurião romano que morava em Cesareia e é batizado por Pedro. E o livro de Atos fala: morava em Cesareia um homem temente chamado Cornélio, que era chefe da guarda romana. Esse temente não é no sentido que ele era muito piedoso, não. É um termo técnico. Ele era um simpatizante do judaísmo. Tá bem? Agora, vou mostrar para vocês duas coisas arqueológicas. Em Afrodisías, da Turquia atual, a cidade do amor, né, da deusa Afrodite, eles encontraram uma coluna de uma sinagoga. E nessa coluna tem o nome dos doadores que doaram dinheiro para construir aquela sinagoga. E parece que tem 13 nomes escritos ali. E esses nomes estão divididos em 3 grupos. Tem uma lista assim. De um lado está assim: judeus, aí depois assim, prosélitos, outros nomes. Depois assim, tementes, outros nomes. Entenderam? Quando você vai para Mileto também, em Mileto tem um teatro, e nesse teatro tem um banco reservado assim para o grupo, e no banco está escrito assim, olha: Topos, lugar, e Odeon, lugar dos judeus, Tom, Cai, Teoseion e os tementes.
ali o grego é meio truncado, dá para traduzir de duas maneiras: lugar dos judeus e dos tementes, ou lugar dos judeus que também são tementes. Ou seja, os judeus e os simpatizantes do judaísmo sentariam naquele canto ali reservado para eles. Bom, agora vocês entendem que um dos desafios do cristianismo foi justamente assim, como é que eles iam se classificar aqui. E Paulo começa a pregar o evangelho para os gentios. E se você lembrar bem, tinha uma grande polêmica quando Paulo começou a trazer gentios para a igreja, que até dividiu Paulo e Pedro. O problema da circuncisão. Porque esse era um problema antigo do judaísmo. Eu posso aceitar o judeu temente como judeu ou não? Entenderam a questão? Porque tinha rabinos que diziam assim: não, o temente, ele é um judeu como nós, porque ele devolve o dízimo, ele guarda o Shabat, ele cumpre as regras, ele é um judeu temente. Aí o outro fala assim: não, ele não é circuncidado. A aliança de Deus com Abraão é circuncisão. Aí o daqui respondia: tá, mas se você não considera um judeu legítimo, por que você aceita o dinheiro dele? Então tinha uma briga tremenda do judaísmo que os cristãos herdaram quando Paulo começa a pregar para esse pessoal e eles começam a vir para o cristianismo, judeus tementes, né? Pois é, e agora? Nós vamos demandar que eles sejam circuncidados ou não? Teve uma polêmica tão grande que o Concílio de Jerusalém foi feito para resolver isso aí. Outro desafio da igreja: como é que eles iam pregar para o mundo gentil? Gente, é o seguinte, quando você fala Theos, ou Deus, Elohim, quando os judeus de fala grega diziam Theos, ou mesmo se tinha esse nome na tradução grega da Bíblia, Deus, no lábio de um judeu significava uma coisa. A mesma palavra Deus, no lábio de um pagão, significava outra coisa. No mundo greco-romano, os deuses podiam ser tanto figuras como Zeus, Poseidon, como podiam ser elementos da natureza. A água podia ser uma divindade, os mares podiam ser uma divindade. Por isso que quando Paulo prega em Atenas, o pessoal pensou assim: ele é pregador de deuses estranhos, porque eu pegava de Jesus e da ressurreição. Jesus é um Deus, a ressurreição é outro Deus. Como é que você vai falar para esse povo agora que só tem um Deus? Como é que você vai falar agora que carnaval é pecado? Você tem uma pregação politicamente incorreta, que não iria atrair ninguém. Outro desafio: as perseguições que os cristãos sofriam. Primeiro veio do próprio judaísmo, que recusava os judeus. Lembra Paulo perseguindo todo mundo ali na Saulo, perseguindo as sinagogas? Depois, o que acontece? Você tem a perseguição de Herodes contra os cristãos em Jerusalém. Porque Herodes Agripa, Herodes era amigo de Cláudio. Olha essa historinha aqui para vocês. Num primeiro momento, Roma não perseguiu os cristãos. Os cristãos eram perseguidos por algumas comunidades judaicas que não aceitavam. Como Paulo, que foi quase apedrejado em algumas cidades, teve que descer no cesto. Quem perseguia Paulo eram judeus. Exceto num lugar ou outro, como no tumulto de Éfeso, que Paulo quase foi linchado por todo mundo ali, da multidão. Mas normalmente Roma não sancionou nenhuma perseguição oficial do cristianismo. Para eles o cristianismo era apenas uma seita judaica. Só que o que aconteceu? Lembra que eu falei que os judeus tinham muito judeu rebelde, revolucionário? Quando Cláudio morre Calígula e Cláudio assume o poder em Roma, Cláudio tem um problema com vários judeus que estavam ali provocando uma revolução. Então Cláudio expulsa os judeus de Roma. E Cláudio era muito amigo de Herodes Agripa. Eles eram amigos desde criança. E Herodes Agripa, por ser amigo de Cláudio, e Cláudio agora era o imperador, Cláudio falou assim: Herodes, eu vou te devolver a Judeia para você ser rei dos judeus novamente. Lembra que na época de Jesus eram os procuradores romanos que cuidavam da Judeia, Pilatos? Agora ele falou assim: eu vou colocar a Judeia para você. Ah, que legal, mas você tem que me ajudar a acabar com os judeus problemáticos. Aí Cláudio falou assim: não, ó grande... Cláudio não, Herodes. Ó grande Cláudio. O problema não são os judeus. É um grupo do judaísmo que segue um certo Jesus de Nazaré.
Deixa que eu vou dar conta deles. Aí, Herodes Agripa começa a perseguir os cristãos em Jerusalém. E olha como é que Deus trabalha do outro lado da eternidade. Deus não queria a perseguição do seu povo. Mas uma vez que ela acontece, Deus aproveita para os cristãos espalharem para fora de Jerusalém, que eles estavam ficando acomodados demais ali. Deus usa coisas do mundo para fazer a sua vontade acontecer. Os cristãos se espalham e começa a perseguição. Eu vou contar para vocês um pouquinho sobre a perseguição que se alastrou até na época do segundo século. Flávia Domitila, ela era sobrinha do imperador Domiciano. E ela se tornou cristã e foi martirizada. Ela e seu marido. E o marido dela chamava Clemente. E Flávia Domitila queria ajudar muitos cristãos. E o que ela fez para ajudar os irmãos da igreja? Como ela tinha vastas propriedades, e os cristãos que eram mortos não podiam nem ter um sepultamento digno, porque os judeus não aceitavam que os cristãos fossem sepultados no cemitério judeu. Os pagãos queimavam as pessoas e ofereciam as cinzas aos deuses. Então os cristãos não queriam isso para os membros deles. Então Flávia Domitila mandou construir debaixo das terras dela várias galerias, vários túneis com várias lacunas assim, catacumbas, onde os cristãos podiam sepultar os seus entes queridos. Então, debaixo das terras de Flávia Domitila, você tem aqui em cima a estrada romana, mas embaixo você tem essas lacunas. Estão vendo? Quilômetros e quilômetros. E vários cristãos foram sepultados ali. Vários deles. Ficava tudo subsolo. As famosas catacumbas de Roma. Olha aqui. Aqui eles colocavam o corpo do cristão aqui. E o interessante é que os primeiros cristãos que eram perseguidos e sepultavam seus entes queridos ali, catacumba é o nome que os romanos davam. Mas sabe como os cristãos chamaram esse lugar? Coemiterion, em grego, que significa cemitério. E sabe qual é o sentido da palavra cemitério em grego? Dormitório. Então você vê que os cristãos primitivos entendiam a morte como um sono, não a morte como a alma que sai do corpo e vai para um outro mundo. A morte como um sono. Tanto é que o lugar dos mortos é o lugar do dormitório, do cemitério. E é interessante, irmãos, quando a gente olha o que os cristãos escreviam na lápide dos seus entes queridos. Muitos deles eram simples demais, não tinham muita cultura, mas eles escreviam sempre palavras de esperança aqui, ó. Vicentia in pace, Vicentina, que morreu em paz. A palavra pace, paz em latim, era a que mais repetia. Eles eram tão incultos que às vezes escreviam até com a letra trocada, mostrando que uma grande parte dos cristãos não eram pessoas doutas, eram pessoas simples, mas eram perseguidos, mortos, muitos na arena. Mesmo assim tinham paz na hora da morte. Rufina e Irene. Rufina em paz. E Irene é paz em grego. Aí aconteceu uma coisa. Aqui, ó, Dato e os seus pais, o filho Dato Benemerite, que no ano tal, morreu em paz. Só que olha que curioso. Constantino se tornou imperador romano e se proclamou cristão. E o cristianismo, que era perseguido antes de Constantino, se tornou a religião protegida do Estado depois dele, com direito a ter salário do governo, uma série de benesses que o cristianismo não tinha antes. Aí, as catacumbas de Roma, que antes era lugar dos cristãos sepultarem os seus membros perseguidos, agora era um lugar de classe, porque todo rico queria ter um sepulcro do lado de um mártir cristão. Entendeu? Sabe aquele lugar que antes era terrível, agora é classe? Aí novas galerias foram abertas, e novos túmulos foram abertos, mas agora com muito mais requinte e ostentação. Mas aí mudou. Olha que interessante, na época da perseguição, o que as lápides diziam? Aqui está Márcia, que se pôs em repouso num sono de paz. Lourenço, a seu amado filho, que sempre foi conduzido pelos anjos, vitorioso na paz e em Cristo. Sendo chamado, ele se foi em paz. Deus o deu, o tirou, bendito, que viveu em paz no consulado dele. Agora veja os epitáfios pagãos, que foram escritos depois que o cristianismo era a religião oficial de Roma. Não havia mais perseguição.
não havia mais problemas. Olha como é que as frases mudam. Viva para a presente hora, pois não temos certeza nenhuma quanto ao amanhã. Eram cristãos, mas você viu a diferença do cristão na época da provação e da paz e do cristão na época da bonança e do mundanismo? Outro: eu, Procópia, levanto as minhas mãos contra Deus que me levou inocente. Ela viveu 20 anos, Próculos erigiu esse. Era uma vez e eu já não era, agora já não sou nada, e já nada resta de mim. O outro, com um senso de humor, quando colocar assim: você que passa, aproveite para me amaldiçoar, já que não posso responder à altura. Olha uma mãe, quando perdeu seu filho, Caius Iulius Maximus, 2 anos e 5 meses. Ó infortúnio implacável, que te deleitas na morte cruel. Por que me foi arrancado tão repentinamente aquele que se reclinava no meu peito? Essa pedra agora marca o seu túmulo. Eis a sua mãe. Lembra antes? Deus deu, Deus o tirou, bendito seja Deus. Agora, ó implacável. Como é que as coisas mudam, né? Havia problemas internos também, que eu não vou colocá-los para vocês por causa do tempo. Agora, como que os apóstolos lidaram com tudo isso? Quando o pastor Wesley me pediu esse tema, até a metade da preparação dele, eu estava pensando assim, em encontrar no Novo Testamento as coisas dicas daquilo que os apóstolos fizeram para nós repetirmos hoje. Eu até continuo com esse pensamento. Só que, a princípio, eu estava com a ideia seguinte: sabe o nutricionista que fala assim, dicas para viver saudável? Dicas para viver saudável? Se você não quer ter câncer, evite comer isso, evite comer aquilo, faça aquilo outro, evite isso. Para evitar o Covid, use álcool, máscara, álcool em gel. Dicas assim para você evitar o problema. Só que quando eu fui olhando, a igreja cristã primitiva tinha tantos problemas que eu comecei a mudar um pouquinho o pensamento de quando você me pediu o tema no início. Eu falei assim: que dica eu posso dar se a igreja cristã primitiva era tão problemática? Vocês entenderam? É como se fosse uma pessoa completamente acima do peso, com sérios problemas de saúde, querendo te dar dicas do viver saudável. Não faz sentido. Um pai que os 4 filhos não conversam com ele dentro de casa, querendo dar dicas de como educar filhos. A igreja cristã primitiva tinha tantos problemas. Corinto tinha um problema de incesto dentro da igreja, e embriaguez na Santa Ceia, e irmão levando irmão na justiça direto e reto. Se aqui fosse a igreja de Corinto, o visitante ia chegar aqui e com 5 minutos ele ficar escandalizado e ir embora, nunca mais voltaria. Mesmo dentro de Jerusalém, Paulo brigando com Pedro, problemas doutrinários que surgiram ali. Aí eu comecei a notar que talvez as dicas que eu posso tirar da igreja cristã primitiva não é de como eles evitaram os problemas, porque eles não conseguiram evitar. É como eles sobreviveram aos problemas. Então, pastor Wesley, se você estava esperando aqui algumas dicas para a gente compartilhar com a igreja para evitar alguns problemas, eu lamento dizer que no meu estudo, eu acho que nós não vamos ter como evitar os problemas, eles virão. Eu não posso dar dicas de como evitar o escândalo na igreja, porque Jesus falou que o escândalo vai vir e vai aumentar cada vez mais até o fim dos tempos. Como evitar a dissidência da igreja vai ser difícil, porque a dissidência vai existir e vai aumentar cada vez mais. Há uma grave crise aguarda o povo de Deus. Então as dicas é como sobreviver às crises pelas quais a igreja enfrentará. E aqui vai primeiro. Os apóstolos eram escriturísticos, eles não se deixavam levar por modismos, aculturavam o evangelho, mas sem sincretismo. Eu posso aculturar o evangelho, torná-lo mais fácil do outro entender, mas evitando o sincretismo. Outro detalhe: a essência da pregação e do serviço humano não era desfocada para outras coisas secundárias. A perseguição ajudou nisso. Os cristãos, eles não tinham tempo para picuinha. Você quer um lugar onde a igreja mais se dá bem? Janela 1040, onde o cristianismo é proibido. Eu vou conversar com missionários e falar assim: aqui a gente não tem os problemas que vocês têm lá. Sabe aquela disputa da comissão, se vai pintar a igreja amarela de
de azul, que chega a dar um racha, que um fica sem conversar com o outro. Eles não têm tempo para isso, porque eles têm que, às vezes, se reunir no porão de uma casa, cantando baixinho. Porque se os vizinhos souberem denunciar para a polícia, vai dar problema. Eles não têm tempo para isso. Por isso que Deus permite a perseguição. Enquanto a perseguição não vem, a gente está preocupado com o estilo do louvor, algumas coisas. Não estou querendo dizer que essas coisas são menos de importância, mas eu quero colocar, às vezes, o meu achismo, tanto do conservador quanto do liberal. Os dois são dogmáticos. O conservador acha que tem que ser do jeito dele, o liberal acha que tem que ser do jeito dele. Deus quer como eu quero. Mas quando você está na perseguição, você não tem tempo para frescura. E eles sabiam que há temas importantes, mas há temas essenciais. Eles não deixavam de tirar o foco. O tema importante, vamos combater os romanos. O tema essencial, vamos pregar o Evangelho. Muita gente considerava os judeus apáticos, os seguidores de Jesus, porque eles não enfrentavam Roma, eles não levantavam as causas sociais contra, só falavam de Jesus, de salvação. Outros achavam que eles eram completamente antiquados e desalinhados porque eles pregavam ressurreição. Gente, a pior coisa que tinha era falar de ressurreição. Tanto é que quando Paulo falou lá em Atenas, todo mundo bateu palma da sabedoria de Paulo. Que camarada culto! O pessoal levou a Paulo para o Areópago. Todo mundo ali para ouvi-lo. A cidade de Atenas falou, sabe o que significa isso? Eu cheguei em Boston e começar a falar, e o pessoal de Harvard fala assim, peraí, vem falar aqui no salão nobre de Harvard e trazer os professores de Harvard para me ouvir. Eu não consigo nem imaginar uma situação dessa, mas foi o que aconteceu com o Paulo. Proporcionalmente falando, é como se eu fosse dar uma palestra em Boston e o pessoal ficasse tão encantado, falando, peraí, vamos falar no salão nobre de Harvard. Levaram o Paulo para Areópago. Mas quando o Paulo falou da ressurreição, o que diz esse tagarela? Não, sobre isso a gente ouve em outro momento. Vamos ficar só com a parte bonitinha. Por que vocês não mudam? Não prega outra coisa. Jesus que ressuscitou, isso não fazia sentido. Outro detalhe, eles reconheciam a voz profética no meio do povo, os apóstolos. Eles reconheciam a voz profética. Quarto, eles tinham o reino de Deus acima de tudo e um legítimo sentimento de pertença à igreja. Eles não eram cristãos avulsos. Hoje há muito um movimento de churchless Christianity. E eu temo que a pandemia, o churchless Christianity, um cristianismo sem igreja, onde a igreja se tornou um obstáculo. E eu tenho medo que a pandemia faça com que muitos agora aproveitem o costume e continuem querendo ficar em casa quando a pandemia acabar. Porque é mais cômodo. Eu assisto o pregador que eu quiser. Aqui você não tem como escolher. Se chegou aqui, o Rodrigo tem que pregar, paciência, tem que ouvir. Não quero ver o Rodrigo, não quero ver o Luiz Gonçalves. Não quero ver o Luiz Gonçalves, quero ver isso aqui, quero ver isso aqui. É fácil. Você está na sua casa. Não tem cheiro de gente. Você desliga a hora que você quiser. Eles não negociavam os ensinos de Cristo por outros de teor mais palatável. E Jesus tinha uma linguagem muito politicamente correta. Então essas são as dicas que eu dou de como os discípulos enfrentaram aquilo. E a palavra certa é enfrentar mesmo, porque você não vai evitar. Eu lamento se eu dou uma má notícia para muitos, mas as crises não vão ser evitadas. Elas vão ser enfrentadas. Nem sei se eu posso falar que as crises serão amenizadas, porque se a profecia estiver certa, graves crises aguardam o mundo e o povo de Deus. Covid é apenas o princípio das coisas. Agora uma coisa eu sei. Deus tem os seus nesse mundo. E embora eu não seja juiz para falar você não é, você não é, eu tenho direito bíblico de falar, Senhor, eu sou. Não porque eu sou perfeito, sou superior, mas porque eu quero e a tua graça também quer que eu seja assim. Como é que a gente vai chegar lá? Bom, eu termino o meu sermão com a problemática dos discípulos que eu levantei. Vocês se lembram? Nós começamos falando que os discípulos estavam onde? Cesareia de Filipe. Olhando aquele monte de pessoas pagãs lá, e falando assim, Senhor, é impossível. Jesus dizia para ele, não, vocês não conseguem pegar tudo. Senhor, é impossível. E qualquer um de nós que estivéssemos 2000 anos atrás naquela cena, também diríamos, é impossível.
Alguns aqui que são especializados em palestras, em organização de empresas, diriam, não, esse grupo não vai dar certo. Jesus e eles estão cometendo todos os erros de marketing, todos os erros de publicidade, todos os erros organizacionais. Um palestrante desses motivacionais vai falar assim, olha, tudo de errado que se pode imaginar numa empresa, eu vejo nesse grupo. Eu tenho nesse grupo o exemplo perfeito daquilo que não se deve ser. Linguagem ruim, péssimos candidatos que ele escolheu, errou na mão, um vai traí-lo ainda, porque era o melhorzinho. O melhorzinho, uma mensagem que não abarca ninguém. Aqueles homens pareciam uma formiga fazendo cócegas na pata de um elefante. Realidade que eu muitas vezes sinto na cara. Eu fico assim, Senhor, sabe, a gente faz aí um vídeo dá 100 mil visualizações, que batendo palma, né? O Whindersson Nunes faz um vídeo aí, dá 3 milhões de visualizações. Quem sou eu? Você entendeu? Eu tenho uma mensagem antiquada, eu acredito no criacionismo, isso é um suicídio intelectual. Eu acredito no criacionismo. Eu tenho um canal do YouTube que tem mensagens conservadoras. Guardo o sábado, até dentro do mundo cristão, isso também é um motivo de... Aí é sabatista. Quer dizer, eu estou na contramão de tudo. Aí eu ando para esse lugar, vejo lá, lembra o Porta do Inferno, o pessoal fazendo culto lá pro Deus Hades, pro Imperador. Mas Jesus dizia, não, vem do céu como uma semente, ela vai crescer. Calma, confia em mim. Sabe o que acontece? 2000 anos se passaram. Ninguém mais adora o Imperador Romano. O culto ao Imperador morreu. Ninguém adora mais o Deus Pan. O culto morreu. Nêmesis, ninguém adora Nêmesis. Ninguém adora mais os bodes dançantes. Aquelas religiões todas se foram. Mas milhões de pessoas, todos os anos, em situação normal, é claro, visitam Israel. Já conheceu o local onde Jesus esteve. E eu não gosto de mostrar fotos minhas em sermão, em palestra, mas aqui é necessário pela didática. Vocês estão vendo aqui do lado, isso aqui, ó. Isso aqui é um altar pagão. Um altar pagão, dentre vários que estavam ali, porque eles tinham vários altares portáteis, onde os pagãos chegavam e acendiam seus incensos aos deuses. Esse altar pagão estava aqui, quando Jesus falou com os discípulos: quem diz os homens que eu sou? E Simão Pedro virou para Jesus, veja, o altar pagão aqui, do lado do inferno, né? Do lado do inferno. E Pedro, então, de um salto, falou: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus ficou tão emocionado e feliz, que ele falou assim: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Você é só um pedrinho. Imagina Jesus abaixou a mão no chão e pegou uma pedrinha. Porque o apelido que Pedro recebera dele, que o nome dele era Simão, Kefa, em aramaico, Kefa, Cefas, Kefa, é pedregulho. Você é só um pedregulho. E eu já várias vezes tive a oportunidade de explicar isso que eu estou explicando para vocês, com a minha Bíblia apoiada naquele mesmo altar que eu mostrei na foto anterior. Por isso que eu estou mostrando a minha foto. Eu estou mostrando essa foto para vocês porque essa foto é o cumprimento de uma promessa de Cristo, de uma profecia de Cristo que parecia impossível naqueles dias. Ele falou: bem-aventurado você, Simão Barjonas. Você é apenas uma pedrinha, Kefa. Mas sobre essa rocha edificaria a minha igreja. Lembra a caverna que estava bem próxima ali? A caverna era considerada pela mitologia um dos portais do inferno. Você é só uma pedrinha, você não pode fazer nada. Mas nessa pedra
Eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E deve ter apontado para aquela luta. E eu tive o privilégio, dado pela graça de Deus, de várias vezes recontar essa história, apoiando a minha Bíblia em cima daquele altar pagão de 2000 anos. Eu falei, tem 2000 anos que esse altar não é usado mais para oferecer sacrifícios e oferendas e incenso aos deuses. Mas a palavra de Jesus de Nazaré é apoiada aqui em cima, para mostrar que ele é Deus. Como é que nós vamos terminar a obra do Evangelho nesse mundo? Eu não sei. Eu dei algumas dicas de como os evangelistas, os apóstolos da igreja primitiva enfrentaram os problemas deles. Mas uma coisa eu sei. Eu peço a Deus todos os dias que perdoe os meus pecados, dê a missão do Espírito Santo, humildade, e que eu esteja dentro desse grupo, que vai ficar firme até o fim. Esse é o meu desejo para você que está assistindo de casa, para você que está presencialmente aqui comigo. Que quando a chamada do reino começar, que o seu nome não esteja riscado na lista. Amém. Que Deus abençoe você.